Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Inovadora. E hoje nós estamos aqui para apresentar um novo projeto da Escola Bíblica Dominical. Nós, toda semana, já fazemos uma live da Escola Bíblica Dominical, da revista de Belém, né, que nós estamos estudando aí o livro de Êxodo e Levítico. E nós estaremos começando um novo projeto com as lições bíblicas da CPAD, né, que traz esse tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. É um novo projeto do nosso canal, da Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora, e nós vamos estar aí iniciando mais esse projeto, mais esse desafio para ajudar você, professor da escola dominical, alunos, né, que amam a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que amam a Palavra de Deus, e nós estudamos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e nós estamos aí com esse roteiro das lições bíblicas da CPAD e esse terceiro trimestre de 2022. E hoje nós vamos estar iniciando esse projeto com a lição de número 4. E o assunto da lição, a sutileza da normalização do divórcio. Então hoje nós vamos estar estudando sobre o divórcio e queremos convidar você para estar conosco nessa lição, esse novo projeto do nosso canal, da EBD Inovadora, para junto construirmos uma EBD inovadora, uma EBD dinâmica, uma EBD de sucesso. Este canal é um canal de bênção para você, para o seu ministério. O objetivo deste canal é trazer um subsídio para você, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, e toda semana nós estaremos então aí comentando, né, a revista da Escola Dominical, lições bíblicas da CPAD, jovens e adultos, e nós estaremos aí ajudando, trazendo uma pré-aula para estar ajudando os nossos irmãos que amam a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Como nós falamos, a lição de hoje é a lição de número 4, que nós estamos estudando, e os nossos professores estarão lá na ponta no domingo, ministrando essa mesma lição. A aula de hoje é um suporte para você, é uma ajuda para você, não é? Para estarmos aí aprendendo e crescendo juntos em nome de Jesus. Então a lição, como eu já falei, a sutileza da normalização do divórcio. Texto áureo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, o versículo de número 6. A verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Então, olha só que o comentarista da nossa revista, né, dessa lição, desse trimestre, ele já começa trazendo aqui algumas verdades, né, nessa verdade prática que nós vamos ver no decorrer da lição. Primeiro, que Deus ele tem um padrão para a família, ele tem um padrão para o casamento. Que padrão é esse? Olha, primeiro, o casamento deve ser heterossexual. Aqui é uma grande verdade bíblica para nós estarmos aí compartilhando com os nossos alunos acerca dessa lição, né, do divórcio, a normalização do divórcio. Então, o padrão de Deus é que o casamento seja heterossexual. Ele quer esse relacionamento, esse casamento heterossexual. É um homem para uma mulher. Esse é o padrão de Deus. Né? Existe aí outras versões, né? Outro padrão que a sociedade tenta implantar, mas biblicamente o padrão de Deus é heterossexual, um homem para uma mulher. A segunda verdade é que esse casamento deve ser monogâmico, né? Ou seja, não basta ser somente um homem e uma mulher. Tem que haver aí um compromisso de fidelidade. Tem que haver a fidelidade. Então, é um homem para uma mulher. Não pode ter uma outra pessoa, uma terceira pessoa nesse relacionamento. Ele é monogâmico. É um homem para uma mulher.
um homem para uma mulher para um homem, tá bom? Por isso que a Bíblia diz que cada marido tem a sua própria esposa, né? Cada esposa tem o seu próprio marido, porque esse é o padrão de Deus. A fidelidade é o leito sem mácula, como diz a palavra de Deus. E a terceira verdade é que esse casamento no projeto de Deus deve ser insolúvel. Então, olha aqui, essa verdade bíblica acerca do casamento. Deus é contra o divórcio e quer que este casamento seja indissolúvel, é para toda a vida. A gente começa com essas verdades bíblicas aqui, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, partir aqui para o assunto da nossa lição. Olha só, o divórcio é a lição que nós estamos tratando, né, acerca do divórcio, e a sutileza que o diabo ele usa, né, ele chega de mansinho, né, ele chega trazendo, né, de forma sutil algo que vai de encontro com a palavra de Deus. Então, o que é o divórcio? Nós podemos entender como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então, o divórcio é isso, é a dissolução do casamento, né, da aliança conjugal, né, que tem como resultado desse divórcio a anulação dos efeitos civis. Então, o divórcio é isso, é essa dissolução desse casamento, né, aquele contrato que foi feito diante de Deus, né, um contrato de fidelidade, onde o homem diz sim para a sua esposa, a esposa diz sim para o seu marido, mas agora, através do divórcio, ele está sendo desfeito e ele perde, né, os seus efeitos, ele é anulado como se nunca tivesse existido. Então, este é o divórcio. Mas na lição de hoje, nós vamos fazer uma análise, né, sobre o divórcio no contexto cultural da Bíblia e no contexto contemporâneo. Como cristão, nós precisamos ver, né, o processo do divórcio, como é que a Bíblia apresenta a questão do divórcio e como é que a sociedade, né, o mundo contemporâneo vê, qual é a cosmovisão bíblica e do mundo contemporâneo acerca do divórcio. É isso que a gente vai ver. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam acerca do assunto. Então, no mundo contemporâneo, a gente vê que o casamento tem sido banalizado, né? E o divórcio ele tem se tornado cada vez mais comum, banalizado, né, pelo mundo contemporâneo, mas biblicamente a gente vai ver qual é o padrão, né, de Deus, porque Deus deixou um padrão bíblico. Então a gente vai estar contrapondo essa visão, a gente vai estar analisando cada visão dessa e aí trazendo essas informações para o povo de Deus, para a igreja, né, que precisa ter a sua vida pautada e guiada pelas Sagradas Escrituras. Aí a gente vai partir aqui para o primeiro ponto e a gente vai tratar primeiro do divórcio no contexto bíblico, né, analisando a Bíblia Sagrada com relação ao divórcio. Qual é a visão da Bíblia? Só enfatizando logo aqui que a visão da Bíblia deve ser a minha visão. A visão bíblica, né, a visão de Deus acerca do divórcio, deve ser a visão também do povo de Deus, porque nós somos guiados pela palavra de Deus, né? Nós somos respaldados e a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa base de fé. Então, já adiantando aqui que a gente vai analisar, né, e ficar com o contexto bíblico, tá bom? O primeiro item desse ponto é o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Já que a gente vai analisar a visão bíblica, né, sobre o divórcio, a gente vai ver aqui algumas informações sobre o Antigo Testamento acerca do divórcio. Primeiro, olha só, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico, né? A gente já falou sobre isso. Duas pessoas que estão se unindo para se tornar uma só carne, é um homem e uma mulher. E não deve haver uma terceira pessoa, né? Então, ali é um compromisso de fidelidade, monogâmico. E ele é vitalício, é para toda a vida. Ninguém casa para se separar, ou não deveria casar para se separar, né? É até que a morte separe. Olha só, em Deuteronômio, no capítulo 24, os versículos 1 ao versículo 4,
você pode estar lendo aí na sua Bíblia, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia, né, na esposa. Então, um dos motivos nessa passagem bíblica aqui de Deuteronômio, no Antigo Testamento, é o marido encontrar alguma coisa feia na sua esposa. E essa expressão feia, né, coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o significado, né, o que significa essa expressão. Então a gente entende, né, que essa passagem de Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4, está tratando sobre o divórcio. E ele usa essa expressão, né, que havia essa permissão, né, do divórcio quando seu marido observava e via na sua esposa uma coisa feia. Porém, o texto não deixa muito claro o que é essa coisa feia, né? Então, com isso, o que acontece? Muitos maridos se aproveitaram, muitas escolas rabínicas, né, fizeram diversas aplicações, diversas interpretações com relação a isso, causando assim, né, muita confusão, né, causando assim muito desentendimento. Algumas pessoas até se aproveitando disso, né, para se divorciar, para desfazer o seu relacionamento, o seu casamento, usando essa passagem aqui. É claro, né, nesse texto que não está falando de adultério, né? Então, nessa passagem, Deus deixa bem claro a palavra de Deus que não é adultério. Por que deixa bem claro? Porque havia lei específica acerca do adultério. Caso a mulher adulterasse, ela seria penalizada, punida com morte, né? Deuteronômio capítulo 22, o verso 22 trata sobre isso. Então, fica claro, né, que não era uma situação de adultério, porque senão tanto o homem quanto a mulher seria apedrejado. Mas o que é essa coisa feia? Aí isso sim não fica muito claro, e aí há muita confusão, né, há muito divórcio. Existia pessoas que o que o homem fazia? Chegava ao absurdo, ao ponto absurdo de a mulher tem um mau hálito, então eu vou me divorciar. A mulher queimou ali a alimentação, eu vou me divorciar. Alguns acreditavam que essa coisa feia, né, seria alguma mulher que não observava a lei da purificação, então logo se tornava impura, não tinha muito cuidado, né, com esses rituais de purificação que constava ali na lei. Então ele pegava e dava a carta de divórcio para a mulher, não é? E a carta de divórcio era um documento que especificava ali o motivo pela qual o homem estava repudiando aquela mulher, estava dando carta de divórcio e despedindo aquela mulher. Né? Então, houve muita confusão aqui, mas que na frente a gente vai ver Cristo, então, ali amarrando, né, num sentido mais profundo, num sentido mais bem compreensível, e a gente vai entender isso. Tá bom? A gente vai para o segundo item desse ponto, que é o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, a gente já viu aqui o contexto do Antigo Testamento, e agora a gente vai para o contexto do Novo Testamento. Olha só. No texto de Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure toda a vida. Mateus 19, 4 ao 6. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivo dado pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. Então observa que a gente viu aqui, né, uma visão do Antigo Testamento, porém no Novo Testamento a gente já observa que Jesus lança por terra todos aqueles argumentos, né, que eles não, eu estou divorciando aqui respaldado na lei, que diz que se o marido encontra alguma coisa feia ou indecente na sua esposa, ele pode dar carta, né, e despedir a sua esposa, acabar esse casamento, se divorciar. Mas Jesus ele lança por terra,
né? Todas essas razões, queimou a comida, salgou a comida, ela não faz uma boa higienização, e, enfim, ela tem mau hálito. Então, Jesus acaba com todos esses argumentos, inclusive essa coisa feia de que tratava a lei de Moisés, que no Antigo Testamento não fica muito bem claro, né, sobre essa questão, mas no Novo Testamento Jesus amarra tudo e coloca ali, né, que o homem não pode estar se divorciando, porque no princípio não era assim. Deus criou o casamento para ser vitalício, para ser toda a vida até que a morte separe, né? Então, olha só, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, né, o justifica o divórcio, é se um dos cônjuges praticou relação sexual ilícita, né? A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego, né, que significa adulterar. Então, tem a ver, né, com a palavra grega, né, esse ato, essa relação ilícita, né, tem a ver com adultério. Então, Jesus amarra aqui. E o que Jesus está falando? Ele diz o seguinte, olha, se você casou, biblicamente, no princípio, tem que ser vitalício para toda a vida. E aí ele abre um precedente. Qual é o precedente? E a única forma que é aceito diante de Deus, que Jesus coloca aqui, para que haja, né, esse divórcio, haja essa separação. Qual é a única exceção? Se houver relação sexual ilícita, né? Se houver adultério. Por exemplo, um homem casa com a sua esposa e nesse relacionamento, que seria para toda a vida, um contrato de fidelidade, esse homem trai a sua esposa. Então, Jesus está dizendo, olha, nesse caso houve relação sexual ilícita, então essa mulher pode se divorciar, né? Pode pedir o divórcio. A mulher traiu o marido, esse marido também, por causa dessa exceção, ele pode pedir o divórcio. Então, Jesus está amarrando unicamente aqui. Então, não vale mais, não tem incompatibilidade de gênero, então eu vou me divorciar. Ela queima o feijão, eu vou me divorciar. Ela não lava a roupa direito, eu vou me divorciar. Nada mais vale. Jesus, ele amarra aqui. Aquilo que no Antigo Testamento não ficou muito bem claro, Jesus agora aqui ele deixa bem claro. Nada pode fazer com que o casal venha a se separar ou se divorciar, a não ser a relação sexual ilícita, ou seja, o adultério. Quando um dos cônjuges trai, é infiel, adultera, traz uma terceira pessoa para a relação, então aí é justificável o divórcio. Essa é a visão do Novo Testamento, tá bom? Olha, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não for infidelidade conjugal e se ele casar com outra pessoa, comete adultério. Então, o que nós falamos, não é? Fica a pessoa traída não precisa estar sobre esse jugo, não é de não casar mais. Não, ela foi ferida. Ela foi traída, então ela fica livre. Agora, o autor da nossa lição, comentarista, ele amarra aqui também, né? Se for um caso de adultério, tá bom? Se não, não justifica. Só justifica se a motivação for essa infidelidade conjugal, tá certo? As demais coisas, você não vai ter aprovação de Deus, né? Se for um outro motivo, vai entrar aí no juízo de Deus, porque não pode, tá bom? Olha só, aí Paulo ele vem trazer algumas informações aqui, né? A gente observa nos evangelhos, mas Paulo surge aqui com um assunto novo. Olha, não foi infidelidade, não houve adultério, né? Não é a questão dos outros motivos, então ele traz uma coisa nova aqui do dia a dia das pessoas, né? Primeiro, Paulo se refere ao casamento entre cristãos, né? Ele vai tratar de uma situação entre o casamento cristão e entre o casamento misto, né? Pessoas crentes com não crente. E ele vai dar ali a situação de cada um que fazer. Olha aí, a gente vai ver, olha. Paulo se refere ao casamento entre cristão e casamento misto. Quando
um crente era convertido ao evangelho e o outro não. Então aqui esse é o misto, né? Crente, casais crente e casais misto, né? Quando os dois não são crentes e um aceita a Cristo como Salvador. Então era uma coisa nova, é um assunto novo que Paulo vai estar tratando aqui com relação ao divórcio no Novo Testamento. Aí olha só como é que Paulo vai trazer informação. No caso do crente, analisando a primeira situação, é o casal crente. Os dois são crentes. Aí Paulo diz que se o casal vier se separar, que não se case de novo, ou então que se reconcilie. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Paulo pega o primeiro caso. Eu casei com a minha esposa, mas agora eu estou querendo me separar, estou querendo me divorciar. Mas não houve um caso de infidelidade. Né? Não houve infidelidade. O que Paulo está dizendo? Olha, nesse caso, você vai separar, tudo bem. Só tem um porém. Você não pode casar novamente. Porque se você casar novamente, você está cometendo adultério. O que vai acontecer? Você vai separar e vai continuar solteiro. Você garante? Garante levar essa cruz? Garante levar esse peso? Então pronto, não pode casar. Agora tem uma saída, é se reconciliar. Né? Em vez de separar, se reconcilia. Né? Se junta novamente. Resgata essa unidade, esse contrato, esse compromisso. Então isso Paulo trata, né, com relação ao casal crente. O homem e a mulher são crentes, querem separar. Pode? Pode, mas não deve mais se casar. Porque se casar, ou ela ou ele vai estar cometendo adultério. Então, ou separa e fica solteiro, ou então se reconcilia novamente. Eu já vi casos de irmãos, né, os dois crentes, que se separaram e depois casaram novamente. Beleza, tudo certo, foi o que Paulo falou. Mas tem também um outro caso, que é o casamento misto. Né? O que Paulo diz sobre isso? Ele diz o seguinte: se o cônjuge descrente abandonar a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Olha o que Paulo fala. E agora? Olha, eu casei, né? A mulher casou com seu esposo. Ele não é crente, ela é crente. O que acontece? Ele abandona a esposa, ele vai embora, abandona o seu lar, abandona a sua casa, abandona seus filhos. E agora, o que fazer? Né? Levaram essa questão para Paulo. E agora, Paulo, o que a gente faz? Como é que vai ser? Eu vou viver, né, sobre esse jugo de não poder mais casar? Eu não tive culpa. Eu não fui culpado, ou então eu não fui culpado. Né? O homem foi abandonado. E agora? Eu vou ter que ficar pagando esse preço? Né? Às vezes o homem é abandonado, a mulher vai, casa, aí vai, fica com outro, e aí o homem está condenado a levar esse jugo, ou então a mulher. Aí Paulo ele diz, não, vocês vão fazer o seguinte, você casou, você é crente, ele não é. Ele resolve ir embora, né? Abandonar a família, abandonar a esposa. Você não está presa ao jugo de servidão. O que vai acontecer? Você está livre para casar novamente. Né? Vai se divorciar e vai casar novamente. Ou então a mulher foi embora. A mesma situação. O homem está livre. Agora, ele abandonou. Não pode você. Não, eu vou abandonar, eu vou embora. Aí não pode, tá bom? Paulo está deixando bem claro aqui, né? Se o descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. Ela vai estar livre, porque ele foi embora, vai poder casar de novo. Então, é isso, né, que a igreja, a Assembleia de Deus, a nossa igreja, acredita, tá bom? E é aquilo que Paulo está orientando aqui os nossos irmãos. A maioria dos intérpretes também entende essa expressão, né, sujeito à servidão, justamente isso. Né? O cônjuge, se foi abandonado, ele está livre para casar novamente. Tá bom? Então é dessa forma que nós entendemos a palavra de Deus, que Paulo orientou, e é dessa forma que nós acreditamos. Né? Somente no caso
de abandono por parte do cônjuge não crente. Espero que tenha ficado bem claro essa questão aqui. Então, o que nós vimos nesse ponto, irmãos? No Antigo Testamento havia ali uma permissão de dar carta de divórcio, né? Mas se fez uma confusão porque o texto não deixa muito ali claro, né? Então, alguns espertinhos, né, usavam de diversas interpretações. Né? Isso foi o que a gente viu no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus ele amarra isso daqui. Não é por qualquer motivo, só em caso de fidelidade. Aí pode, senão os outros não é permitido se divorciar. Aí Paulo complementa aqui, né? Olha, o marido, os dois são crentes, não pode separar. Se separar, a única saída é se reconciliar. Casar de novo não, porque senão vai ficar em adultério. E quando o marido não é crente e um é, né? Ou então o marido é crente, a esposa não é, se o descrente abandonar, for embora, o que ficou crente, ele está livre para casar novamente. Então, essa é a visão bíblica do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Espero que tenha ficado claro isso daí. Aí a gente vai aqui para o segundo ponto da nossa lição, que é a sutileza da normalização do divórcio. Primeiro item, o divórcio no seu aspecto legal. Olha só, meus irmãos, a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e casar-se quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e casar novamente. Então, olha aqui, né, a sutileza, né, dessa normalização do divórcio. Né? Então, a gente viu nesse ponto aqui que, algum tempo atrás, havia essa dificuldade, né, para as pessoas se divorciarem. Né? Então, isso contribuía para que a família, o casal, tivesse tempo ali para refletir, tivesse ali como tentar novamente, lutar pelo seu casamento, não é pela dificuldade que era. Mas, com o passar do tempo e o avanço, né, da legislação, avanço entre aspas, ele passou a permitir o divórcio e facilitar esse divórcio. Então, a facilidade está tão grande hoje em dia, né, articulações foram feitas, maneiras, né, de facilitar esse divórcio, que hoje a pessoa está se divorciando por qualquer motivo. O meu santo não bateu com dela, né? As pessoas falam. Há uma incompatibilidade de ideia, de gênio. Então, eu vou me divorciar. Está tão fácil que a pessoa parte para o divórcio, não procura, né, defender o seu casamento, defender o seu relacionamento, lutar pelo relacionamento. E aí está banalizado, né? O negócio está ficando normatizado. A facilidade é muito grande, as pessoas estão então se divorciando por qualquer motivo, por qualquer razão, tá bom? Aí a gente vai para o segundo item desse ponto, que é o divórcio no seu aspecto moral. Olha só, além do aspecto legal do divórcio, né, que nós já vimos, como cristão necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Né? Para o não cristão, qualquer motivo é motivo para se separar e casar novamente. Nós vemos isso, né? A mídia mostra isso, a gente vê isso nas redes sociais, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas com um certo grau, né, de cultura, posição social. Então nós vemos as pessoas casando, separando, casam novamente, se divorcia, separa de novo. Então a gente vê essa banalização com o divórcio, né? E com a família, e com o casamento, com a família tradicional. Mas para o cristão é diferente. Né? O cristão ele deve se perguntar, ele deve se questionar. Ele tem que fazer essa pergunta para ele: isso é certo? Isso é moral? Isso agrada a Deus? Eu não posso ir pelo mesmo caminho do ímpio.
Eu não posso seguir as mesmas práticas do ímpio. Às vezes parece que até está na moda, né, se divorciar. Eu já divorciei 5 vezes, eu estou aqui com a quinta esposa, esse é o meu terceiro marido. Então parece até que é um negócio de status, né, que é moda, mas o cristão deve se perguntar, isso é certo, isso agrada a Deus, isso é para o cristão, né, deve fazer esse questionamento. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, a Escritura define o seu aspecto moral. Olha só, Mateus 19, 4 ao 6. Trocar a esposa por uma jovem, né? Trocar a esposa por uma mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para o cristão? O crente pode fazer isso? Claro que não, né, meu irmão? Meus irmãos, você pode estar chamando aí os seus alunos, né, tá dando essa orientação para não cair nessa sutileza do diabo. Não é normal. Olha, tem um amparo, o amparo legal, tá aí, a lei garante esse direito, né, de eu me divorciar, de eu casar novamente, beleza, é legal, o Estado até dá um amparo, mas não é bíblico, não é cristão, não é para você. Você não é deste mundo, você é de uma pátria melhor, né? Você serve a Deus, né? A sua vida é respaldada pela palavra de Deus. Então não é moral, não é de Deus, não é para você, tá bom? Então esse é o nosso segundo ponto dessa lição, né? O aspecto legal e o aspecto moral. Legal? O Estado garante? Beleza. O ímpio faz, o ímpio vê, né, essa facilidade, casa, descasa, beleza. Tem um amparo do Estado? Tem, mas não é moral, não é de Deus. Deus não fez assim, não foi assim no princípio, Deus não aceita o divórcio e nós não podemos estar entrando aí nessa questão, tá bom? Aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa lição, que é o divórcio e a prática pastoral. Glória a Deus. Olha só, primeiro item desse ponto, a pessoa do divorciado. Então, irmão, nós temos várias situações de pessoas, né? E na igreja a gente tem várias situações dessa. Você pastor, né? Ou você líder, você professor, talvez conheça alguém, já tenha visto alguém, talvez na sua família, né? Talvez na igreja onde você congrega, talvez até na sua classe, né? Da escola dominical, você saiba de um caso desse, uma irmã que é divorciada, um irmão, né, que é divorciado, e enfim, são várias situações, mas nós precisamos entender essa relação aqui, né, do divórcio e a prática pastoral. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, a pessoa, né, que passou por um processo de divórcio sabe o quanto é difícil, sabe o quanto é traumático, né? É um sentimento de rejeição, de medo, de abandono. Muitas vezes continua presente na vida de quem passou por uma separação. Então, não é fácil, né? Às vezes a pessoa que abandona, tudo bem, né? Abandonou, não tem um compromisso, mas a pessoa ali que sofreu uma separação, um divórcio, às vezes tem dificuldade, né? De continuar a vida, né? De continuar vivendo. Então vive com o coração cheio de amargura, aquele sentimento de abandono, de desprezo, né? De insignificância. Então vive esses traumas, né? Essa marca, coração ferido, e essa pessoa está ali na igreja, né? Passou por esse processo de separação. O que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente deve olhar essas pessoas? Como pecadoras, né? Como alguém que não é digna, não é, da graça, da misericórdia de Deus. A gente precisa ter cuidado sobre isso. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. Então, imagine você, alguém sofreu, né, a dor da separação e
para agravar mais a situação, tem filhos desse relacionamento. A situação fica muito mais complicada, fica muito mais difícil, né? Mas nós não podemos esquecer que essas pessoas precisam ser amadas, precisam ser valorizadas e apoiadas, né, na congregação, na igreja. Não podemos ter um olhar julgador, ou então fazer acepção, discriminar a pessoa, né? A pessoa já está ferida. Nós precisamos valorizar as pessoas. Era o que Cristo fazia, era o que Cristo sempre fez, e nós precisamos também estar com esse olhar voltado para essas pessoas, né? Entender que o divorciado deve ser acompanhados, deve ser apoiados, não é? Deve obter aconselhamento pastoral. E aí entra, né, para o pastor, para o líder, para o homem, para a mulher de Deus, aconselhar, ajudar, estender a mão. E entender que às vezes, irmão, precisa até mesmo um acompanhamento psicológico para ajudar nesses traumas, para ajudar nessa dor, para que a pessoa consiga então sair ali do fundo do poço, né, e dar continuidade na sua vida, dar continuidade naquilo que Deus tem para a pessoa. Então, é importante tanto esse acompanhamento pastoral quanto o acompanhamento psicológico, né, quando for necessário. Não deve ser negligenciado, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, não, psicólogo é para quem é doente, né? Um doente mental. Não, não é nada disso, irmãos. É um profissional, e principalmente eu aconselho, né, se havendo necessidade, procurar um psicólogo cristão, um homem de Deus, né? Então ele vai poder suprir, né, esse aconselhamento pastoral e esse acompanhamento psicológico, e com certeza Deus vai agir e ajudar, né, esse irmão, essa irmã que sofreu esse golpe aí do divórcio, da separação, e às vezes ainda ficou com os filhos, agravando mais a situação. Tá bom? Esse é o nosso primeiro ponto. Aí a gente vai para o segundo item desse ponto, né, que é o divórcio e a prática pastoral. A gente vai falar o segundo item, que é o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro na igreja. Olha aí, irmãos. E agora? Eu sou pastor de uma igreja, ou você, né, é pastor da igreja, e aí você tem no seu rebanho, ou você tem na sua classe da escola dominical, alguém que passou pelo processo do divórcio. E aí o que nós vamos fazer? Como é que esse cristão, né, ele vai ser encarado? Né? Como nós vamos reagir com relação a isso? É uma realidade das nossas igrejas. É um desafio para os pastores, porque toda igreja tem alguém, né, que passou por isso, por esse processo, seja das mais diversas formas, né, foi divorciado. Então, nós podemos até, como o comentarista coloca aqui, entender que é um dos maiores desafios dos pastores na atualidade, né, porque em toda a igreja, nós, em todas as igrejas, veremos situações dessas de divórcio, processo de divórcio. Então, os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Olha aí, né? Todo dia o pastor tem que atender uma família, tem que atender um irmão, tem que atender uma irmã que passou por esse processo do divórcio. É um desafio. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer? A gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado. Deus lhe chamou para ajudar essas pessoas. Essa pessoa que passou por um processo de divórcio, ainda que ela foi a culpada, mas precisa de tratamento, precisa ser orientada, pastoreada, acompanhada, mesmo que ela tenha errado. E o pastor precisa estar pronto, precisa estar preparado para estar ajudando esses irmãos que estão nas nossas igrejas e que estão precisando de cura, estão precisando de Deus. Tá bom? É um desafio para os pastores, né? Um desafio do dia a dia. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas,
né? Nem sempre o divórcio entra naquela exceção que nós vimos nos pontos anteriores, né? De infidelidade, né? E aí nem sempre é um caso bíblico, né? Tem um respaldo bíblico. Como eu falei, às vezes a pessoa errou, às vezes a pessoa falhou, se precipitou, tomou uma decisão precipitada, se divorciou. E agora? É uma realidade, está lá, precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. É um desafio para os pastores do Brasil, né? Porque em todo o Brasil isso é notório, é comum. Tem se tornado cada vez mais uma prática aí, como nós já vimos, né? A normatização é aparentemente normal, nem sempre é uma separação bíblica, mas precisa de tratamento. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Tá bom? Olha só, irmãos, comentarista feliz aqui ao colocar. Não podemos esquecer que as pessoas são importantes para Deus e precisa ser tratado, precisa de tratamento. Mas ele deixa também aqui, né, uma recomendação. Contudo, esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então, não podemos desprezar, nós temos que amar, mas também não podemos ser coniventes com o erro, coniventes com o pecado. Devemos pregar, devemos ensinar, tá? Orientando os nossos irmãos, a igreja, né? Você líder e você professor da escola dominical, está orientando os irmãos a serem fiéis a Deus, prezarem pelo casamento, pela família, priorizarem, né? Tendo o entendimento que o casamento é monogâmico, heterossexual e para toda a vida. É o padrão de Deus. Tá bom? Olha só, partindo aí para o final da nossa lição, nossa conclusão, o que nós vimos nessa lição? Né? O que nós devemos guardar dessa lição? Nós vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o padrão, o ideal de Deus. Portanto, é devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade, não é normal, tá bom? Pois Deus tem um padrão divino. Então, como cristão, a gente precisa entender, não é normal, o divórcio não é normal. E aí a gente finaliza, né, aqui a nossa conclusão, e eu vou ler novamente aqui para encerrar a nossa verdade prática, que a gente precisa ter no coração, né? Você precisa orientar o seu aluno que o padrão bíblico para o casamento é que o nosso casamento, o meu casamento, o seu casamento, o casamento dos seus alunos, os que já são casados, aqueles que ainda vão se casar, o padrão de Deus é que ele seja heterossexual, somente entre homem e mulher, não existe um outro padrão além desse, entre um homem e uma mulher. Ele deve ser monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher para um homem, e ele tem que ser indissolúvel. Esse é o padrão de Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e nos encontramos na próxima semana na nossa EBD Inovadora, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Deus abençoe a sua vida, tenham todos uma boa aula no domingo, que Deus use a sua vida para edificar a igreja do Senhor. Graça e paz a todos. Deus abençoe.